Olá, querida terceira série, tudo bem? O professor Euler Santos, professor de matemática, está de volta com mais videoaula. Hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Nossa aula de hoje é uma aula bem legal, por quê? Porque nós faremos uma recapitulação dos conteúdos programáticos para você estudar e para avaliação, tá bom? Então nós iremos fazer aí uma listagem do conteúdo que você precisa estudar, tá? Quero que você anote aí numa agenda ou no caderno, no seu caderno, né? Principalmente porque você precisa aí montar esse cronograma de estudo, né? Então, a gente vai falar do conteúdo e estará também fazendo aí uma revisão das fórmulas principais que vocês precisarão aí para utilizar na resolução das questões, né? Da avaliação. Então, após também a sequência, estarei enviando uma lista para vocês resolverem, tá bom? Nesse momento estarei minimizando a minha tela, compartilhando a aula com vocês. Vamos junto aí, acompanhe aí, vamos lá. Ok, terceira série, já com a nossa tela minimizada aqui, nós iremos dar continuidade nos nossos estudos, né? Lembrando a vocês que hoje estaremos fazendo uma recapitulação dos conteúdos que serão, do conteúdo programático da avaliação, né, que vocês estarão realizando. Bom, no primeiro momento eu vou estar citando o conteúdo e posteriormente estarei falando aí aquilo que vocês irão precisar estudar, né, para juntos realizarmos a avaliação. Lembrando que do conteúdo aí que foi selecionado para a avaliação de vocês, eu vou pedir para vocês estudarem somente aquela parte, né, do livro didático, do caderno, aonde estiver relacionado ao nosso conteúdo da avaliação, tá bom? Bom, o que a gente estudou no nosso primeiro bimestre? Primeiro bimestre, trabalhamos aí 3 conteúdos, né? Falamos primeiramente sobre as funções trigonométricas, depois nós trabalhamos aí as equações ou relações e equações trigonométricas e por último, né, a geometria analítica, que incluiu o plano cartesiano e os pontos. Perfeito. Professor, o senhor vai retratar esses assuntos aí, todos eles na avaliação? Sim, pessoal. Porém, de uma forma em que vocês possam utilizar o conceito, né, e o conteúdo que vocês aprenderam aqui nas aulas com o professor Euler, de uma forma bem clara, né, onde vocês realmente utilizem aí nas avaliações, também nos vestibulares, nos concursos, né, no Enem, enfim. Nós temos aí uma base, a nossa avaliação ela é baseada com questões a esse nível, tá bom, pessoal? Beleza, nós iremos começar a falar aqui para vocês do conteúdo avaliativo, juntamente com o nosso livro didático. Nosso livro didático aí tem origem na página 4, vai até a 66 por aí, né? Então a gente vai fazer aí, ó, um resumão daquilo que a gente vai precisar para avaliação. Então vamos lá. O nosso conteúdo avaliativo, ele está sendo, vamos começar a falar de funções trigonométricas. Nós começamos a falar aqui no nossas primeiras aulas, né, sobre funções trigonométricas. Falamos para vocês da função tangente, da função cossecante, da função cotangente, da função cossecante, já falei, né? Então, temos aí essas funções. Então, a gente vai relembrar novamente e utilizarmos ela. Vou fazer uma observação bem importante. Função tangente é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, estudem aí as funções trigonométricas, mais especificamente a função tangente, tá bom? Eu vou cobrar aí algumas questões, levando mais em consideração a função tangente. Por quê, professor? Porque as demais funções a gente utiliza ou uma ou duas questões, né? Então, a função tangente não, ela é muito selecionada aí, um assunto muito utilizado para realização na avaliação, tá bom? Não só na minha, mas também nas outras avaliações aí que vocês irão encontrar durante a vida, tá bom? Beleza. Função tangente, então, é o nosso primeiro conteúdo para vocês estudarem aí. Também a função cotangente. Vou dizer o que vocês precisam estudar. Bom, a função tangente, além da fórmula que vocês já sabem, né? Estudem aí também sobre a imagem, tá bom? A imagem, sobre o raio, né? O raio não, mais especificamente o conjunto imagem, o que a gente vai estudar mais. O conjunto imagem, o período, tá bom? E o domínio. Eu quero que vocês estudem esses 3 itens aí de cada função, tanto da tangente, quanto da cotangente, quanto as demais, tá bom?
quero que vocês estudem conjunto imagem, o período e também o domínio, tá bom? Beleza. A transformação, por exemplo, como é que eu faço a tangente de 60 graus, professor? Ou, vamos colocar o maior, né? Tangente de 80 graus. Se pegarmos uma tangente de 80 graus, né? A gente pode simplesmente fazer aí a tangente de 60, mais a tangente de 20. Então, através dessa resolução, a gente vai conseguir fazer o cálculo, né, de uma função. Professor, se tiver uma função de tangente de 75 graus, é uma tangente de 30, né, mais uma tangente de 45. E aí é só fazer a apresentação utilizando a tabela trigonométrica que você já sabe, né? Da função cotangente, eu quero que vocês estudem em especial a fórmula, tá bom? E também quero que vocês estudem aí a condição de existência, tanto da função cotangente, da função secante e da cossecante. E o que é isso, professor? A condição de existência é o meu denominador, né? Para que exista essas funções, qual deve ser o meu denominador? Então estudem essa parte aí, né, de condição de existência, tá bom? Por exemplo, da função tangente, qual é a condição de existência, professor? Da tangente, o meu cosseno, né, de alfa tem que ser diferente de zero. Então, já é uma forma aí de você estudar da cotangente. Você olha aí para o denominador e vê o que ele tem que ser diferente, tá bom? Perfeito? Então, essa parte de função trigonométrica, observem que aqui, nós eliminamos uma função, né? E por que isso, professor? Porque a gente não vai precisar dela, tá bom? Então, a gente tem só apenas 4 aqui. A tangente, cotangente, secante e cossecante. Ok? Próximo, vamos falar das relações trigonométricas. As relações trigonométricas nós estudamos aqui na aula de matemática, que são 7. Mas eu irei pedir para você estudar apenas essa daqui, a RFT. Que relação é essa, professor? A relação fundamental trigonométrica. Só estudem essa, tá bom? Só apenas a primeira relação aí do livro didático de vocês. Bom, partindo desse princípio, nós temos o próximo item, que são as transformações trigonométricas, né? Nós estudamos lá as transformações do seno, do cosseno e da tangente. Foram 3, né? Porém, eu vou solicitar que, para minimizar o estudo de vocês e também para vocês não terem aí muito conteúdo, né, e na hora da prova não chegar a uma conclusão, eu peço que vocês estudem aí, por favor, o seno da soma, né? O seno da adição. E professor, qual é a fórmula do seno da adição? Tá aqui, gente, seno da adição, né? O seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes seno de B. Essa fórmula aqui, vocês irão utilizar, só lembrando, por exemplo, que se tivesse aqui, seno de 90 é igual a seno de 45, mais seno de 45. Seno de 105, por exemplo, né? É igual a seno de 60 mais seno de 45. Então, através dessa fórmula principal, vocês conseguem resolver uma questão aí que envolve o arco aqui dentro, tá bom? Determinado aqui o grau. Bom, então estudem também somente essa parte do seno da adição. Professor, seno da subtração, seno da subtração, cosseno da subtração, tangente. Não, pessoal, só estudem aí a parte de seno da adição, tá bom? Estudem toda essa parte aí do seno da adição. Bom, na sequência nós iremos falar também dos arcos duplos, né? Mais especialmente nós vamos falar do seno, tá bom? Do seno. Professor, por que eu não vou utilizar o cosseno? Não, o cosseno a gente pode até utilizar para fins, mas eu vou solicitar que vocês estudem principalmente aí o seno, né? O seno do arco duplo. Não esqueçam, pessoal, que essa fórmula aqui do seno do arco duplo é 2 vezes, né? Então não é ao quadrado aqui, não é seno ao quadrado de A, não. É seno de 2A, né? Então é seno de 2A. Beleza? Então estudem essa fórmula também, porque vocês irão precisar para resolver alguma questão que envolva o seno, né? Só lembrando que temos aí o seno, o cosseno e a tangente, tá bom? Mas eu vou delimitar que vocês estudem pelo menos aí o seno, que já vai adiantar muita coisa. Tranquilo? Beleza, então anotou? Vamos relembrar novamente, das relações, das transformações trigonométricas, as funções, né? As funções trigonométricas, a função tangente, a função cotangente, a função secante e a função cossecante. Em relação
Vamos verificar aqui rapidão. Transformação trigonométrica, somente o seno da adição, e dos arcos duplos, somente o seno, tá? Escrevam esse conteúdo, a coordenação estará enviando para vocês esse conteúdo programático da avaliação, porém o professor aqui vai estar dando detalhes, né, de que você precisa estudar aí para a sua avaliação, tá? Ah, professor, então eu preciso estudar somente isso? Não, pessoal. Eu estou delimitando, né, a quantidade de páginas do livro para que você possa fazer um resumo desses conteúdos e assim estudar, tá bom? Pegue aí as questões que foram resolvidas no livro didático, no livro de atividade, no caderno. E além dessas questões, o professor Euler aqui estará disponibilizando uma lista, tá bom? Com algumas questões hoje. Aí vocês irão resolver em casa e na próxima aula, que nesse caso seria amanhã, a gente vai estar corrigindo, tá bom? Vamos estar corrigindo. Estaremos corrigindo para eliminar a sua dúvida, tá? Só lembrando que essas questões são questões de fixação. Ah, o professor pediu para nós estudarmos as questões que ele enviou para casa. Sim, pedi. Porém, não serão essas questões que estarão na avaliação, tá, pessoal? Essas questões é para você ter uma base, né, de estudo aí para você poder chegar a uma conclusão. É claro, por exemplo, se eu tivesse uma questão aqui, ó, seno de 2A, por exemplo, seno de 60. Seno de 60 é 2 vezes, seno de 2 vezes 30, correto? Então seria 2 vezes seno de 30 vezes cosseno de 30. Aí você já chegaria a uma conclusão, ó. Eu dei para vocês uma fórmula e por exemplo, na questão aí didática, vocês teriam aí apenas já um número, né? Então, eu estou dando aqui para vocês aí, ó, um norte, né, de como você tem que estudar, fazendo aí um cronograma de estudo, tá bom? Beleza. Depois de arcos duplos, nós também estaremos solicitando para vocês estudarem sobre a geometria analítica. Pessoal, a geometria analítica é um capítulo todo e a gente vai estar falando para vocês aqui o mais essencial que peço que vocês estudem. Bom, parte teórica. A gente sempre frisa para vocês que a parte teórica é muito essencial. Em a geometria analítica, no comum, a gente começa falando geralmente, né, de quem é o considerado o pai da geometria. E estamos falando desse cara aqui, ó. Quem é ele, professor? Eu não lembro novamente o nome dele. O nome dele é Euclides de Alexandria, tá bom? Então, quem é o pai da matemática, quem é o pai da geometria analítica? É o Euclides de Alexandria, tá bom? Bom, mas também, além do Euclides, houve aí dois precursores, né? Dos precursores sobre a geometria, para a inclusão dela. E foram o Pierre de Fermat, né? E também o René Descartes, tá? Esses dois matemáticos aqui, ó, observem aqui, eles são dois matemáticos, eles são franceses, tá bom, pessoal? Então, o Pierre de Fermat e o René Descartes, eles são franceses e eles tiveram muita influência aí na matemática, tá bom? Então, eles foram grandes precursores aí na geometria analítica, tá bom? Então, não esqueçam, pai da matemática e o pai da geometria analítica, o Euclides de Alexandria, e os dois precursores franceses, Pierre de Fermat e René Descartes, tá bom? Tranquilo, né? Essa parte aí, teórica. Bom, aí nós vamos explorar um pouco mais da geometria analítica, o plano cartesiano. Pessoal, plano cartesiano, vocês estudem também aí a parte teórica, né, do plano cartesiano. Eu vou delimitar aqui apenas com esse desenho. Aqui temos um plano cartesiano, né? Observe que o plano cartesiano, ele tem duas coordenadas, né? Nesse caso tem dois eixos, desculpem. O eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, nós temos aí dois eixos, né? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Beleza. Temos também informação que no plano cartesiano nós temos quantos quadrantes? 4 quadrantes, né? Observem aí, ó, que temos 4 quadrantes. Outra informação bem importante sobre o plano cartesiano, que nós temos aqui, ó, no primeiro quadrante, valores positivos. Então, o número que estiver aqui no primeiro quadrante, ele vai ser um número positivo. Se tiver aqui no segundo quadrante, nós podemos afirmar que ele pode ser um número positivo ou também pode ser um número negativo. Se ele estiver no terceiro quadrante, nós podemos afirmar que ele é um número negativo, né? Porque aqui, ó, negativo em x, negativo em y. E se esse número estiver no quarto quadrante, ele pode ser positivo ou negativo, né? Beleza. Então, nós podemos afirmar apenas uma informação, né? Ou duas, né?
que no primeiro e no terceiro quadrante é positivo e negativo. Nos demais aqui, ó, eles são alternados. Beleza? Então não esqueçam de estudar essa parte do plano cartesiano. Tá bom, terceirão? Tranquilo, né? Então nessa parte aí, ó, sobre o plano cartesiano, vocês estudam as coordenadas, sobre a quantidade de quadrantes, como é chamado aqui, ó, esses eixos, tudo isso aí, essa parte vocês precisam saber, né, para responder aí na sua avaliação e também futuramente aí em qualquer questão que você se depare, né? Beleza. Chegando a essa parte do plano cartesiano, nós já estamos falando isso na geometria analítica, né? Aí temos o próximo ponto, distância entre dois pontos. Pessoal, a distância entre dois pontos, vocês podem ver, existe uma fórmula, né? E qual é essa fórmula, professor? Está aqui, ó, x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y menos 2 menos y1 elevado ao quadrado. E o que é x2 e o que é y2? São as coordenadas, né, que você vai observar aqui, ó, no plano cartesiano. Quem é x2? É a coordenada, olha, observe aqui, ó, x2 aqui é a coordenada, né, menos a coordenada 1. Então é o x2 menos 1, né, e aqui é o y2 menos y2. E aí você encontra aqui a distância entre dois pontos. E o que é a distância, professor? É esse comprimento, esse segmento aqui que parte do ponto A até o ponto B. Tranquilo? Beleza, né? Então, distância entre dois pontos é um outro assunto que vocês precisam aí saber. Só lembrando, pessoal, que geralmente as questões que vão ser proporcionadas, ela vem aí com a informação das coordenadas para vocês, né? Então, vocês vão fazer a interpretação e depois da interpretação, vocês vão fazer aí utilizando essas fórmulas, tá bom? Tranquilo? Beleza. Temos o próximo, né, conteúdo que também vai ser solicitado, ponto médio. O ponto médio nós vamos estar trabalhando com vocês também. Observem que aqui na ilustração que nós temos aqui o ponto M como ponto médio, né? O que seria o ponto médio? É o local, vamos dizer, é a metade, né, aí do segmento que parte do ponto A até o ponto B. Então ele, digamos assim, na palavra no geral, que ele está no meio, né? Então, se está no meio de algo, quer dizer que dividiu por quanto? Por 2. Então nós temos a fórmula aqui, ó, do ponto médio, né, que é o xa mais xb dividido por 2, ou pode ser x0, né, e aqui x1, vocês que escolhem a nomenclatura. YA mais YB sobre 2, né? Observem que XA e XB são coordenadas. YA e YB também são coordenadas. Todos esses dois números vai dividir por 2, né? A soma deles aqui vai encontrar a média, né, dividido por 2. E aí você encontra aí o ponto médio determinado conforme a figura que você tiver ou a questão. Tranquilo? Vou te dar um macete para você ficar bem mais à vontade. Na hora que você estiver resolvendo uma questão que envolva ponto médio, distância, vocês sempre façam aí um esboço, assim do lado, né, para você ter uma base do que você está fazendo e como utilizar a fórmula. Porque só assim você consegue entender bem melhor a questão, né? Você cria aí imaginariamente a figura e aí você consegue determinar esse valor, tá bom? Tranquilo? Então, olha aí, nós falamos sobre distância entre dois pontos, ponto médio. Agora nós vamos falar do próximo conteúdo também que vocês precisam anotar aí, que é coordenadas do baricentro de um triângulo. E as coordenadas do baricentro, né, observem que é aqui, ó, do ponto que está central aqui do triângulo. Nesse caso, temos um exemplo aqui, ó, a coordenada desse triângulo. Quais são as coordenadas, professor? Do ponto A, ó, tá aqui, ó, primeiro em x, né, 4 e y é 2. Então, 4 e 2 é a coordenada aqui do meu triângulo, do ponto A. Temos o ponto B. O ponto B, ó, tá aqui o ponto B, a primeira em x, ó, 2, tá aqui. E fazendo aqui espelhamento, B é 4. Então, 2 e 4 é a coordenada do ponto B. Temos também aqui a coordenada do ponto C. 1 em x, 1 em y. Então, temos a coordenada do ponto C. Professor, e se essa figura fosse, por exemplo, um círculo ou uma circunferência? Né? Vamos pensar em círculo. Se fosse um círculo, professor. Bom, não esqueçam que círculo, o diâmetro dele, né, é 2 vezes o raio. Ou seja, se for um círculo, ó, tiver desse ponto aqui até outro, por exemplo, do 2 até o ponto A, a mesma distância que tem desse ponto aqui, ó, é a mesma distância que tem desse ponto a esse. Por quê? Porque está me relacionando com o diâmetro. Então, diâmetro 2 vezes o meu raio, tá bom?
Então não esqueçam disso. Bom, temos também aí o próximo conteúdo que nós precisamos fazer o estudo, que é a área de um triângulo. Bom, a área de um triângulo, pessoal, nós utilizamos duas fórmulas, né? Vocês lembram da área de um triângulo, né? Temos duas fórmulas. Por exemplo, temos aqui essa parte amarela, que é a área do triângulo. Só lembrando aí, bem importante essa recordação. A área do triângulo aqui, ó, do plano cartesiano, não é a mesma área daquele triângulo que vocês aprendem lá sobre figuras planas, né? Base vezes altura dividido por 2. Não é a mesma coisa, tá bom? Então vocês têm que fazer o que? Primeiro encontrar o determinante, né? Observe que está aqui o determinante, onde você vai ter uma matriz do tipo 3, né? Nesse caso, você vai ter que multiplicar a primeira e a segunda linha, repetir e encontrar o determinante. E, por último, você encontra que através da fórmula, né, que é 1 meio vezes D, que o D é o determinante. Só lembrando que o x, a, y, a são as coordenadas em relação aqui, ó, ao triângulo, né? Observe que o XA, o YA, se nós pegássemos aqui, ó, XA 1 e 2, então seria 1 e 2. XB seria 7 e 2, né? E XC e YC seria 4 e 7. E aí você iria montar a matriz aqui do lado e repetir as duas colunas e multiplicar na diagonal principal e subtrair com a diagonal secundária. Encontrando o determinante, você multiplica por 1 meio, né? E aí você encontra a área do triângulo ABC. Tranquilo? Não esqueçam aí desse item, tá bom, pessoal? Bom, então depois de ter dado essa fórmula, vocês vão fazer a anotação aí no caderno de vocês. Só lembrando que essa recapitulação que nós estamos falando hoje, você precisa deixar registrado no caderno. Para quê? Porque na hora que você precisar ir para fazer um resumo do conteúdo avaliativo, você já tem um material de apoio que o professor já te deu, tá bom? Bom, e também temos a equação geral da reta. A equação geral da reta tem um formato geral dela, né? Que nesse caso é esse formato, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Quem é A, quem é B? A e B, eles são coeficientes, né? Não esqueçam disso, são coeficientes. E temos aí o formato, lembrando que tem que ser igual a zero, tá? Temos o formato, mesmo modo aí que vocês tiveram sobre a área do triângulo, né? Observe aqui, ó, que a matriz ela tem o mesmo formato. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa fórmula, né, da equação geral da reta. Então, temos aí, ó, que toda equação no tipo AX mais BY mais C igual a zero é uma equação geral da reta, né? Com o A e o B diferente de zero, tá bom? O A e o B diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o A e o B for igual a zero, ela vai ser uma equação, né? Não vai ser uma equação da reta, porque nós vamos ter uma equação, nesse caso vai ser uma equação constante, né? Tranquilo? Próximo item, vamos falar também da equação reduzida da reta. Professor, existe a equação geral e a equação reduzida. Qual é a diferença? Bom, a geral vamos que você tivesse assim, ó, x mais 2y mais e igual a zero. E a reduzida seria em função de y, tá? Em função de y. Então, y seria mx. Quem é esse m? Quem é esse n? É muito importante que vocês tenham isso em mão, tá? Primeira informação. A equação tem que ficar em função de y, tá? Em função de y. O que quer dizer isso, professor? Que o y tem que ser isolado aqui, né? Quem é esse m? M, ele é o meu coeficiente angular, né? E quem é o n? É o coeficiente linear, ok? Então, o coeficiente m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Tranquilo. Então, professor, o y aqui é a minha função. Ela vai ficar, nesse caso, né, reduzida em função de y. Como é que eu vou saber fazer isso? Pessoal, ela vai estar primeiro no formato da equação geral, né? Por exemplo, y mais 2x mais 3, né? Vai ficar y é igual a menos 2x menos 3. Ou seja, ficou em função de y, a equação reduzida, onde você tem o m, que é o coeficiente angular, e o n, que é o coeficiente linear. Tranquilo? Só lembrando que esse m, ele tem que ser
ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, né, a função vai ser uma função constante. Tranquilo? Então, depois da equação reduzida, nós temos, né, mais uma parte do conteúdo nosso, programático, avaliativo, que é a distância do ponto à reta. Bom, essa distância do ponto à reta também há uma fórmula, né, que nós podemos utilizar para resolução da questão. E observem aqui, ó, que a distância é justamente desse ponto até aqui a reta. Nesse caso nós temos uma reta R, né, e ela está fazendo aqui um percurso transversal com o meu plano cartesiano. Bom, como é que eu vou determinar a distância, professor? Lembra desse x0 e y0? Pois é, temos a fórmula aqui, ó, né? Observem que está dentro do módulo ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Foi um dos nossos últimos assuntos estudados aqui no bimestre, né? Então está mais fácil de a gente entender uma questão que envolve esse conteúdo aqui. Professor, e quem é x0 e quem é y0? Né? E quem é o A, quem é o B? Pessoal, A e B são coordenadas, né? São coordenadas aí, nesse caso estão a distância, né, do ponto aí até a minha reta. Ou seja, a menor distância que vamos determinar aqui, né, entre o ponto e a reta. Então, a menor distância significa que é desse ponto aqui, porque se você traçar uma outra reta aqui, ó, você vai um feixe de reta, você vai ver que a menor distância vai ser esse ponto, né? Tranquilo? Beleza, né? Então, de um modo geral, nós tivemos aí, ó, esses assuntos que nós selecionamos, né, para vocês estudarem para avaliação. O que é mais importante de todos esses assuntos que eu acabei de citar é que na próxima aula a gente vai ter algumas questões, né, para corrigir, para você tirar uma dúvida, né? Ah, professor, só vai falar, né, o conteúdo, mas não vai passar nenhum exemplo para a gente ver? Sim, vou passar o exemplo, tá, de uma questão em que você possa aí ter um modelo de como resolver. É claro que o nosso tempo aqui é mínimo, né, para a gente utilizar para resolução, mas o que a gente puder fazer para ajudar você, com certeza entender, né, como vai ser feita a questão. Só lembrando que vocês terão aí, ó, 20 questões, né? E essa quantidade de questões elas vão estar de acordo com 15 questões para você fazer apenas marcar, né, no caso objetiva, e 5 questões subjetivas. Ou seja, eu quero que vocês descrevam aí, ó, através da resolução, as 5 últimas questões, tá? Uma observação bem importante, pessoal. Muita gente acaba se preocupando, é muita coisa, é muito assunto. Não, gente, basta você tirar o foco. Por isso que eu fiz aí, ó, um resumo, né, e minimizei a quantidade de páginas do livro, né, para você não ficar folheando o livro da 4 a 68, porque aí vai ser uma perda de tempo você fazer isso, né? Ah, professor, passou o livro para me estudar. Não, eu peguei aí os assuntos principais que vocês irão precisar. Como vocês podem observar, tem assuntos aí que não vão ser inclusos. Por quê? Porque não há necessidade, o assunto ele não é tão relevante aí quanto esses demais, né? Agora esses assuntos aí, eles vão ser precisos você estudar para a nossa avaliação bimestral. Tranquilo? Na próxima aula, pessoal, a gente vai estar... Eu vou agora, terminando de assistir esse vídeo, vai estar disponível para você aí uma lista, né, com algumas questões, tá? Onde você vai pegar elas e vai resolver, tá? E na próxima aula a gente vai estar corrigindo e você vai ver se você acertou ou não, né? Digamos aí que você estivesse com a sua avaliação na sua mão, qual era o nível, né, ou a quantidade de porcentagem de acertos e erros que você teria, né? Então, a gente vai deixar para você essa lista para você ter uma base, tá bom, pessoal? Tranquilo? Finalizamos nossa aula por hoje, tá? E no próximo encontro a gente vai estar fazendo aí a correção dessas questões que estarei enviando para vocês hoje, tá? Um grande abraço, fique todos com Deus e no próximo encontro a gente vai estar explorando muito mais esse campo matemático. Qualquer dúvida, estarei pronto aqui para ajudá-los. Só lembrando aqueles alunos que ainda não atualizaram o livro didático e o livro de atividades, por gentileza atualizem e enviem para o professor para analisar, para poder atribuir a sua pontuação, tá bom? Alguns alunos já enviaram, o professor já está corrigindo e com certeza vai atribuir a pontuação aí para vocês, tá? Bom, então no próximo encontro a gente fala um pouco mais aí sobre esses assuntos, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.